Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Carolina do quarto período e o meu grupo é composto por mim, pela Elna, a Rayane e a Giovana. E a proposta do TEI foi a criação de um grande livro, Diários de Quarentena, relatos sobre dias que marcaram o mundo. Cada grupo ficou responsável por falar um capítulo desse livro. E a gente veio apresentar as possíveis previsões da pós-quarentena. E visando isso, a gente teve a ideia de fazer a personificação da esperança e a criação de um diário para ela. Nesse diário, ela vai contar, a partir de suas perspectivas e vivências, a situação do país e do mundo, né, nessa nova realidade. Pesquisas, a esperança ela vai influenciar diretamente no desenvolvimento do indivíduo. E tem aquele velho ditado de que a esperança é a última que morre. Mas é ela que vai nos mover e vai nos motivar, principalmente nesse cenário que estamos agora, porque tá todo mundo abalado. Então, a nossa maior intenção é vir apresentar esse outro lado, trazer as coisas boas que poderão acontecer, que já aconteceram também, para a gente poder saber tirar alguma coisa positiva de tudo isso que está acontecendo e também cativar a esperança nas pessoas para que nós possamos acreditar que dias melhores poderão vir. Os textos que compõem o e-book foram todos baseados em dados reais, identificados em pesquisas feitas pelo grupo. Os tópicos abordados foram o reencontro, porque é o que a gente acha que a maioria das pessoas mais querem, rever a família, os amigos, matar a saudade de todo mundo. A perda de uma pessoa por morte, que é uma das coisas que mais tememos nessa pandemia. E teve 30.079 mortes no Brasil e 371 mil mortes no mundo. O desemprego e a crise econômica, que afetou o mundo inteiro. E segundo o CEPAL, a economia do Brasil encolherá 5% e a taxa de desemprego subirá de 8,1% para 11,5%. O planeta mais saudável e solidário, que é a redução da emissão de poluentes na atmosfera. Várias cidades já registraram a redução do dióxido de nitrogênio por conta da diminuição de veículos andando nas ruas. E a diminuição das fake news, que por conta dessa pandemia a gente anda recebendo muitas notícias falsas, mas as redes sociais estão querendo dar um jeito nisso já. Em março, o Twitter, o Face e o Instagram excluíram posts que compartilhavam mentiras sobre o coronavírus, inclusive por chefes de estados que eles compartilharam. Essa censura, mesmo com a intenção de proteger, abre um precedente arriscado. E também tem outro fator, que é as pessoas que não acreditam muito, falam que é uma gripezinha, e acho que elas só vão entender de verdade que é uma doença que está acabando com o mundo inteiro quando elas sentirem os sintomas na pele ou na pele de alguém que elas amam. A diminuição da privacidade, que para facilitar as medidas de combate à pandemia, governos do mundo inteiro diminuíram o controle sobre o uso de dados pessoais da pessoa, especialmente no assunto da saúde. O controle social. Como o coronavírus acelerou e aprofundou muito o processo de monitoração, muitas cidades já adotaram várias medidas, como medir a temperatura da pessoa antes de entrar no local, disponibilizar álcool em gel, diminuir a quantidade de pessoas que podem entrar em certos locais, como supermercado, shopping e essas coisas. A valorização das coisas mais importantes que antes não eram tão percebidas, que muitas vezes antes, no automatismo do dia a dia, a gente acabava deixando muita coisa passar, não olhava o céu, não conversava com a família. E agora a gente está tendo que valorizar cada minuto do nosso dia, coisas que a gente não percebia antes. E a ansiedade, que segundo dados, a ansiedade e o estresse aumentaram 80%, a depressão de 4,2% passou para 8% e a crise aguda de ansiedade foi de 8,7% para 14,9%. Segundo pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o número de casos de depressão quase dobraram, enquanto de ansiedade e estresse aumentaram em 80%. Bom dia, meu nome é Giovana e eu vou começar falando um pouquinho sobre as cores e fontes que nós usamos tanto no e-book quanto nas redes sociais. O nosso capítulo tem um contexto todo baseado em um diário, por isso nós optamos por usar fontes mais cursivas e que ao mesmo tempo fossem legíveis. Todo o conteúdo. As cores e os elementos do nosso e-book e das redes sociais foram escolhidos a partir de seus significados e pensados para combinar com as emoções que a gente queria transmitir em cada página.
O azul, por exemplo, simboliza muitas coisas, como espiritualidade, o pensamento, vazio, o infinito. É uma cor imaterial que está muito relacionada ao mundo dos sonhos. Uma cor bem fria e muito associada à água também. A gente usou também o dia 25, porque o dia 25 de abril é o dia do amor. Então, a esperança nasceu no dia 25 de setembro. Ela só não nasceu em abril pelo fato da personalidade dela combinar muito mais com o signo de Libra. E uma das características desse signo é que eles buscam a esperança de uma forma muito realista, mas bem potente. Eles não se importam de alcançar os seus sonhos aos poucos, porque eles sabem que quem acredita e luta por uma coisa logo alcança. Também a gente utilizou uma flor. Essa flor é o dente de leão, que foi usada por carregar um simbolismo bastante positivo. A flor é associada à esperança, cura, liberdade e o otimismo. Também tem a borboleta azul. A borboleta naturalmente já faz referência à metamorfose, que são, no contexto humano, as mudanças que todo mundo vive. E por muitos, a borboleta azul é considerada a da sorte. A cor amarela também é recheada de significados. Ela significa luz, calor, descontração e alegria. Também simboliza o sol, o verão, coisas bem quentes. Muitos dizem que é inspiradora. O elemento que a gente buscou usar foi a âncora, porque a âncora é considerada um símbolo de firmeza e força, mas também de esperança, tranquilidade e fidelidade. Ela representa, de uma certa forma, a parte estável do nosso ser. O sobrenome da nossa personagem é Souza, então, Esperança de Souza. E ele foi escolhido por ser o quarto mais comum no Brasil. Quando a gente personificou esse sentimento, a gente pretendia que ela fosse uma garota comum, uma pessoa comum, que abriu seu coração para dizer como é a vida depois do isolamento social e o que ela sentiu durante. Claro, no lugar onde é que ela vive, que é Poços. O book tem 12 páginas. E nós optamos por fazer um padrão de glitter, então todas as páginas têm algum elemento ou moldura de glitter. E claro, seguindo o padrão de cores que a gente propôs. A introdução foi branca e a despedida foi preta, e essas foram as únicas exceções. De uma certa forma, essas cores simbolizam uma coisa que estava começou branco e terminou. Aí, o restante das páginas seguiram o padrão de 2 cores para cada. No total, foram 8 páginas, com as exceções. Então, 2 azuis, 2 roxas, 2 amarelas e 2 rosas, alternando. E cada uma das páginas teve elementos e desenhos que combinassem com o conteúdo dos textos. Nenhum desenho foi igual, porque nenhum texto teve um conteúdo igual. Cada texto teve uma linguagem muito poética, metafórica, mas de uma forma simples, como um diário mesmo. E as ilustrações também são simples e delicadas, porque a personagem era assim. Então, é como se ela tivesse produzido e vem do coração dela. Por último, no canto direito de cada página tem uma música, para você ouvir enquanto você lê, ou para te ajudar a entrar na personagem depois, para você lembrar dela como você imaginou. Os temas dos textos são os mais diversos, mas mesmo quando não são os mais positivos, transmitem uma pitadinha de esperança, que é o que a personagem se propõe a fazer. Uma coisa que a gente quis fazer foi dar uma indicação de uma música. Então, no canto direito de cada página, tem uma música para você ouvir enquanto você lê, para te ajudar a entrar na personagem, ou para quando você ouvir, você lembrar dela. E como você imaginou. São diversos. Mas, mesmo quando não são dos mais positivos, eles tentam transmitir uma pitadinha de esperança para quem está lendo. E é isso que a nossa personagem se dispõe a fazer. Utilizamos as redes sociais como uma forma de extensão do diário e como meio de interação para os leitores.
utilizamos o Instagram, o Twitter e o Spotify. Aí aqui tá o arroba para ter acesso ao Instagram e os QR Codes do Twitter e do Spotify, e isso ficará disponível nas páginas iniciais do diário já para o leitor ter acesso. No Instagram, nós produzimos peças utilizando os símbolos e seus significados, e produzimos o cartão de crédito pós-quarentena, no qual nos próximos posts nós fizemos uma lista de possíveis ações que poderão voltar a ser feitas com o final da quarentena. No final de cada legenda, nós incentivamos que os usuários compartilhem e marquem seus amigos, e também fizemos o uso de hashtags com o intuito de aumentar o alcance das publicações. Na biografia do Instagram ficará disponível o Linktree, que ele vai dar acesso ao Spotify e ao Twitter. Aqui no Spotify está disponível a playlist No Ritmo da Esperança. E essas músicas são as músicas que são indicadas em algumas páginas do diário. E elas conversam com os temas abordados nas páginas. Nós utilizamos o Twitter como um meio para informar aos seguidores as notícias boas que estão acontecendo em meio à pandemia. E também ficou um espaço para que os seguidores pudessem se aproximar do perfil da esperança e também tuitarem a esperança dentro da visão deles. Então aqui, o Matheus, ele falou que o apoio mútuo para o bem entre as pessoas me cria esperança de dias melhores, pois ninguém quer abandonar ninguém. A Tamires, esperança para mim é conforto, acreditar fielmente que tudo se deseja, caminhando se realiza. Para o Gustavo, a esperança é a última que morre. Por mais difícil que esteja acreditar no futuro melhor, sempre tem aquele restinho de esperança lá no fundo. E é isso que nós queríamos passar, que por mais que estejamos sem perspectivas, estejamos abalados, sempre resta um pouquinho de esperança lá no fundo, e é ela que vai nos motivar. E para finalizar, a gente trouxe essa frase de um autor desconhecido: se não houvesse esperança, não estaríamos lutando. Obrigada.